Você sente sempre aquele vazio, aquele buraco na alma, como se nada nunca fosse bom o suficiente. Nem o que você é e nem o que você faz. Você se cobra, se critica e no fundo parece que sempre está faltando alguma coisa. Talvez você esteja vivendo as energias do útero implacável. Seja bem-vinda ao nosso canal Útero de Gaia Xamanismo. Eu sou a Jo Saraiva, co-criadora do método Alquimia dos Ossos. E aqui desenvolvemos juntas ferramentas de autoconhecimento feminino. Mais liberdade, mais prazer, mais amor próprio. Autonomia, poder pessoal e magnetismo. Você de volta para si. Se você chegou agora, essa é uma série onde eu estou te mostrando os padrões emocionais que podem estar influenciando a sua vida e que muitas vezes não começaram em você. Então, deusa, puxe a cadeira, respira profundo, porque hoje a gente vai olhar para um dos mais silenciosos, talvez um dos mais duros, o útero implacável. O útero implacável é aquele que aprendeu a viver sob julgamento. Uma mulher que nunca se sente o suficiente, que sempre acha que poderia ter feito melhor, que olha para si e só vê erro, falha e falta. Só que isso não começa nela. Muitas vezes, essa mulher cresceu em um ambiente onde foi muito criticada. E eram cobranças constantes, comparações, falta de validação. Essa mulher pode ter ouvido coisas como: isso não está bom o suficiente, você pode fazer melhor, olha como fulana faz, assim não está certo. E às vezes nem precisa de palavras, o olhar já julgava, o silêncio já rejeitava. E ali, ainda criança, ela entendeu que errar não era seguro. Então ela começa a se moldar, mas nunca era o suficiente. E essa mulher cresce se tornando a própria crítica. Ela se cobra antes que o mundo a cobre. Ela se julga antes que alguém a julgue. Ela se corrige o tempo todo, mas ela nunca relaxa. E o corpo dessa mulher vive em estado de alerta constantemente. Ela está lutando o tempo todo, mesmo quando não está acontecendo nenhuma guerra. O corpo está contraído, a mente está acelerada, o peito apertado. Ela não relaxa, porque no fundo ela sente que precisa estar sempre pronta. Pronta para corrigir, pronta para melhorar, pronta para não errar. Essa mulher, ela nunca está satisfeita, ela sempre vai sentir falta de algo. Ela tem dificuldade de reconhecer o próprio valor, a sua própria jornada. Ela vive se comparando. Tem uma autocrítica constante e não é só com ela. Ela também olha para o outro com o mesmo filtro. Ela julga, ela analisa e ela encontra falhas, porque foi assim que ela aprendeu a sobreviver. E isso também aparece na forma como ela se relaciona com outras mulheres. Porque quando você foi ensinada a se comparar, o que é que você aprende, deusa? Você aprende a competir. E muitas vezes, sem perceber, você entra em rivalidade. Você se compara, você se mede, se diminui ou diminui a outra. E isso não é essência. Isso é uma construção de um sistema que coloca mulheres contra mulheres. Porque uma mulher desconectada de si mesma, ela jamais, nunca vai reconhecer a potência da outra. E ainda mais, ela não percebe que o mundo é gigante e que no céu todas as estrelas brilham.
Então ela vai começar a entrar em conflito com ela, com o meio e com quem se relaciona com ela. E como essa mulher pode se comportar? Ela faz algo bem feito, mas foca sempre no pequeno erro. Ela recebe um elogio, mas ela não acredita. Ela se olha no espelho, mas nada nunca está bom. Se ela está no relacionamento, ela sempre acha que vai dar algo errado, nada está certo. Se ela está no trabalho, ela sente que ela não é boa o suficiente, que qualquer hora ela pode ser mandada embora. É como viver num estado constante de insatisfação. E tem algo muito importante aqui. Essa mulher, ela tem dificuldade com mudanças, porque mudar significa entrar no desconhecido. E no desconhecido, ela não sabe se vai dar conta. Então, essa mulher, ela prefere o controle, mesmo que aquilo ali, mesmo que esse controle custe a sua própria liberdade. Ela permanece em relações que não fazem sentido. Ela permanece em trabalhos que não representam quem ela é. Ela fica presa em padrões que doem, que ela já sabe que dói. Só para não correr o risco de errar de novo e ser julgada. Afinal de contas, o julgamento é constante em sua vida. À medida que ela olha para si, é à medida que ela olha para o outro, para o mundo. Então essa mulher, ela não vai permitir errar. Ela é um tipo de mulher que ela não vai se permitir aprender coisas novas. Porque para ela já sabe de tudo. Para ela já tem tudo. Para ela não precisa de nada. Porque quando ela não se sente suficiente, ela também não vê essa potência no outro. Sempre está procurando um erro, sempre está procurando algo para criticar, sempre está procurando algo para diminuir, quando na verdade essas sombras estão dentro dela e ela não enxerga essa projeção para fora. E como esses padrões refletem no corpo feminino? O corpo, ele começa a refletir esses excessos de tensão interna. Algumas mulheres podem perceber fluxos menstruais muito mais intensos. O corpo, como uma forma de liberar este acúmulo, ele aumenta o seu fluxo menstrual. Também pode surgir alguns cansaços profundos, queda de energia, falta de vitalidade. Outra questão muito séria está ligada à sua alimentação e à sua autoimagem. É muito comum também surgir doenças de pele. Mas existe algo que essa mulher precisa ver. Você não precisa se destruir para tentar se melhorar. Você não precisa se julgar para evoluir. E essa voz dentro da sua cabeça, essa voz, ela não é a sua essência. É tudo que você ouviu. É o eco das experiências que você ainda não consegue digerir. São as vozes externas que te fizeram acreditar que você não era o suficiente, que a sua essência, ela não tem valor, que a sua criatividade, que a sua criação não merece lugar neste mundo. E enquanto você continuar se olhando com esse olhar, você nunca vai se sentir o suficiente. Porque o problema nunca foi quem você é, foi o olhar que você aprendeu a ter sobre você mesma. Talvez o que você chama de exigência seja apenas uma forma que você encontrou de tentar ser aceita, de sobreviver a este mundo. Mas a tentativa, você foi se afastando de quem você é. E quanto mais você se julga, mais distante de você fica. E talvez, deusa, o caminho não seja se corrigir mais, mas parar
de se tratar como alguém que nunca é o suficiente. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de curtir, seguir o nosso canal e me contar nos comentários como essa mensagem chegou até você. Não perca os próximos capítulos dos 7 úteros feridos. Eu te vejo amanhã.